Bom pessoal do mundo automotivo, firmeza? Nesse vídeo eu vou falar sobre um carro muito top dos anos 90 e 2000. O Chevrolet Omega é um daqueles carros que marcaram uma época e deixaram uma lembrança viva na memória dos brasileiros que viveram os anos 1990 e 2000. Mais do que apenas um automóvel, o Omega simbolizou luxo, desempenho e tecnologia em um tempo em que o mercado automotivo brasileiro começava a se modernizar. Sua presença nas ruas, nas garagens de executivos, políticos e até mesmo de entusiastas do automobilismo mostrou que o país era capaz de produzir um carro à altura dos grandes sedãs europeus. A história do Chevrolet Omega começa oficialmente no Brasil em 1992, mas sua origem remonta à Alemanha, onde era fabricado pela Opel, divisão europeia da General Motors. O Omega nasceu para substituir o Opel Rekord, um carro de porte médio-grande que já tinha longa trajetória no mercado europeu. A GM brasileira, que buscava um sucessor digno para o lendário Chevrolet Opala, viu no modelo alemão a oportunidade perfeita para modernizar sua linha e oferecer algo realmente novo ao consumidor nacional. O Opala já havia cumprido com maestria sua missão por mais de 2 décadas. No entanto, ao chegar aos anos 1990, ele já mostrava sinais de envelhecimento. O design era datado, a estrutura era antiga e o mercado brasileiro começava a exigir carros mais modernos, com melhor acabamento, aerodinâmica e conforto. Foi nesse contexto que o Omega apareceu como uma revolução sobre rodas. Quando o Chevrolet Omega estreou em 1992, ele representava o que havia de mais avançado em termos de engenharia e tecnologia disponíveis no Brasil. Seu design era elegante, com linhas arredondadas e aerodinâmicas, inspiradas diretamente no modelo europeu. O coeficiente aerodinâmico, CX, de 0,30, era impressionante para a época, especialmente para um sedã grande. O visual limpo, sem exageros, transmitia sofisticação e robustez ao mesmo tempo. Mas antes de continuar, deixe aí nos comentários qual carro você prefere: o Omega, Fiat Tempra, Ford Versailles, Santana, Volvo 960, Mitsubishi Galant, Alfa Romeo 164 ou o Hyundai Sonata. Por dentro, o Omega oferecia um ambiente refinado e moderno. O painel de instrumentos digital nas versões mais caras chamava a atenção e dava um ar futurista, algo pouco comum nos carros brasileiros daquele período. O conforto era prioridade. Bancos amplos, ótimo isolamento acústico e acabamento com materiais de qualidade reforçavam a sensação de estar em um carro de luxo. O Omega foi um dos primeiros carros nacionais a contar com itens como ar-condicionado digital, freios ABS e controle eletrônico de tração. Sob o capô, o Omega Nacional começou com 2 motorizações herdadas de seu antecessor, o Opala. As versões de entrada, chamadas Omega GL e GLS, vinham equipadas com o motor 2.0, 4 cilindros, enquanto as mais sofisticadas, como a CD, traziam o famoso 6 cilindros em linha 3.0. Esse motor, batizado de 250S, era uma evolução do lendário 6 cilindros do Opala, mas ajustado para oferecer mais suavidade e eficiência. O desempenho era excelente para um carro de quase 1.500 kg. Chegava a 200 km/h e acelerava de 0 a 100 km/h em cerca de 10 segundos, números muito respeitáveis na época. A versão top de linha, o Omega CD 3.0, tornou-se um verdadeiro símbolo de status. Era o carro dos empresários, dos políticos e dos executivos bem-sucedidos. Com câmbio automático, bancos de couro, ar digital e até computador de bordo, o modelo se consolidou como o sedã mais luxuoso do Brasil. Sua presença nas concessionárias chamava a atenção pela imponência e pela qualidade do acabamento, além do preço elevado que refletia seu posicionamento premium. Mas o grande salto de desempenho e tecnologia veio em 1993, quando o Omega passou a ser equipado com um motor 4.1 de 6 cilindros. Essa motorização, também derivada do Opala,
foi atualizada para entregar ainda mais torque e potência. O Omega 4.1 se tornou o sedã nacional mais rápido e potente de sua época, alcançando mais de 215 km/h. Combinado ao câmbio automático de 4 marchas, oferecia uma condução extremamente confortável, silenciosa e suave, digna de um carro de luxo europeu. O sucesso do Omega foi imediato entre o público mais exigente. Ele trouxe para o Brasil um padrão de construção que ainda não era comum na indústria nacional. O carro também ficou famoso por sua estabilidade, graças à suspensão traseira independente, outro diferencial técnico raro em carros brasileiros daquele tempo. A dirigibilidade era exemplar, e o Omega se destacava tanto em conforto quanto em comportamento dinâmico. Entre 1992 e 1998, o Omega passou por pequenas atualizações estéticas e mecânicas, mas sempre mantendo sua essência de carro de luxo e desempenho. Em 1994, por exemplo, o modelo recebeu melhorias no câmbio e na suspensão, além de pequenas mudanças visuais, como novas lanternas e grade frontal. O interior também evoluiu, ganhando mais requinte e melhor ergonomia. Em 1998, a GM do Brasil encerrou a produção do Omega Nacional. As novas leis de emissões e o custo elevado para manter o modelo atualizado tornaram inviável a continuidade do projeto local. O último Omega fabricado em São Caetano do Sul marcou o fim de uma era e deixou órfãos muitos admiradores que viam nele o sucessor digno do Opala. Porém, a história do Omega não terminaria ali. Em 1999, a Chevrolet decidiu reintroduzir o modelo no Brasil, desta vez importado da Austrália, onde era produzido pela Holden, subsidiária da GM. O novo Omega era, na verdade, o Holden Commodore rebatizado. Ele chegou ao país em versões equipadas com motores V6 e, mais tarde, com V8, marcando o retorno triunfal do grande sedã. O Omega australiano trouxe ainda mais tecnologia e conforto. O design era moderno, com faróis elípticos, interior sofisticado e uma série de equipamentos que o posicionavam novamente no topo da linha Chevrolet. O motor V6 3.8 entregava desempenho notável, com potência na casa dos 200 cavalos, enquanto o V8 5.7, usado nas versões mais potentes, era puro músculo, garantindo aceleração impressionante e velocidade máxima acima de 230 km/h. O novo Omega manteve o mesmo espírito de luxo e elegância, mas agora com um toque esportivo e moderno. Era o carro dos que buscavam conforto absoluto sem abrir mão de desempenho. Mesmo importado e com preço elevado, ele manteve um público fiel e entusiasta, que via no modelo uma opção incomparável no mercado brasileiro. Entre 1999 e 2006, o Omega australiano passou por algumas reestilizações e evoluções. O interior ganhou novos materiais, sistema de som de alta qualidade e até bancos com regulagens elétricas. O conforto de rodagem era um de seus maiores trunfos. O Omega flutuava sobre o asfalto com uma suspensão que absorvia tudo e mantinha o carro firme mesmo em altas velocidades. No entanto, o mercado começava a mudar. O público que antes buscava grandes sedãs começou a se interessar pelos SUVs, que ganhavam força e prestígio. Além disso, o custo elevado das importações e o consumo alto dos motores grandes tornaram o Omega menos competitivo. Em 2007, a Chevrolet decidiu encerrar novamente sua história no Brasil. O Omega saiu de cena, encerrando um ciclo de 15 anos de luxo e tradição. Mesmo após seu fim, o Chevrolet Omega continuou sendo lembrado com carinho por fãs e colecionadores. Muitos exemplares, tanto os nacionais quanto os australianos, ainda rodam em perfeito estado, sendo tratados com cuidado e orgulho. Há clubes dedicados ao modelo em várias partes do Brasil, reunindo pessoas que valorizam sua história, sua performance e seu papel na evolução da indústria automotiva nacional. O Omega também marcou presença no imaginário popular brasileiro. Foi carro de autoridades, protagonista em novelas e símbolo de status nos anos 1990. Sua imagem de elegância e poder fez dele um ícone que transcendeu o simples conceito de transporte. Era o carro que representava o sucesso, o conforto e o progresso. Tecnicamente,
o Omega introduziu no Brasil soluções que seriam adotadas por outros carros apenas anos depois. A suspensão traseira independente, o sistema de freios ABS, o ar-condicionado digital e o painel com computador de bordo mostravam que a General Motors estava disposta a oferecer o que havia de melhor. Além disso, sua estrutura sólida e segura reforçava a sensação de robustez, característica que muitos donos ainda elogiam até hoje. O legado do Chevrolet Omega é também o de um carro que uniu tradição e modernidade. Ele nasceu como herdeiro do Opala, carregando o peso de substituir um ícone nacional, e conseguiu cumprir essa missão com louvor. Mais do que isso, mostrou que o Brasil era capaz de fabricar um automóvel de padrão internacional, capaz de competir em qualidade com os melhores do mundo. Com o passar dos anos, o Omega se tornou um clássico moderno. Seu design continua elegante e sua presença nas ruas ainda chama a atenção. Muitos o consideram o último grande sedã nacional de verdade, aquele que combinava conforto, desempenho e status como poucos. Num tempo em que os carros estão cada vez mais parecidos, o Omega permanece como um lembrete de uma era em que dirigir era uma experiência prazerosa e cheia de personalidade. O Chevrolet Omega é, portanto, mais do que apenas um capítulo na história da GM no Brasil. Ele é o símbolo de um período em que a engenharia e o design caminhavam juntos para criar algo especial. Um carro que marcou gerações e que, mesmo décadas depois, continua sendo admirado por quem entende e ama automóveis. Hoje, quem possui um Omega, seja o nacional dos anos 1990 ou o australiano dos anos 2000, sabe que tem nas mãos uma peça importante da história da indústria automobilística brasileira. É um carro que transmite respeito, que entrega conforto como poucos e que representa uma época em que o prazer de dirigir e o requinte eram valores fundamentais. Enquanto as novas gerações de carros se tornam cada vez mais eletrônicas e automatizadas, o Omega segue como um lembrete nostálgico da era de ouro dos grandes sedãs. Sua combinação de motor potente, conforto de sobra e design sóbrio faz dele um ícone eterno. E para muitos apaixonados por carros, o som grave dos 6 cilindros ou o rugido do V8 australiano continuarão ecoando na memória como música, a trilha sonora de um tempo em que o Chevrolet Omega reinava absoluto nas estradas brasileiras. O Chevrolet Omega representou o auge da sofisticação da General Motors no Brasil. Produzido de 1992 a 1998 em território nacional e depois importado da Austrália até 2007, o modelo foi sinônimo de luxo, tecnologia e desempenho. Herdou o legado do Opala e encerrou uma era de sedãs grandes fabricados no país, deixando uma marca profunda na memória de quem viveu sua época. Se você gostou desse vídeo, deixe aí nos comentários se você tem ou já teve um Omega ou conhece alguém que tem. E não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Até o próximo vídeo!